como bem Matilde disse, muitos irmãos africanos na Europa têm estado a sofrer e por aí em diante, porque até no chat já tivemos uma reação de um amigo que depois vamos poder analisar o que diz o nosso amigo. Mas eu volto nos nossos blocos, passamos para o segundo bloco, que, portanto, o segundo bloco diz-nos que o que está a ser feito em prol das futuras gerações afrodescendentes. Esta pergunta nasce essencialmente pelo seguinte fator. Quando nós, como Matilde bem disse, vens para a África, vens para a Europa, por exemplo, encontras muitos africanos em sofrimento. Muitos africanos a lamentarem-se e muitos até com vontade de querer voltar para as suas terras. Mas vemos também que em África a situação é muito drástica. Eu quero vos trazer uma pequena reflexão, uma pequena fotografia, que é uma fotografia atual, meus amigos do painel. Nós temos visto nos últimos, antes da pandemia, por exemplo, mesmo perante a pandemia, muitos jovens, não é, a deixarem a Ásia, a virem aqui para a Europa, muitos jovens a deixarem a África, a atravessarem o mar Mediterrâneo, a chegarem aqui na Europa. Estamos a ver muitos outros também nas Américas que estão a deixar a América do Sul e estão a subir para as Américas do Norte. Será que nós temos uma resposta a dar a esta realidade? Eu não sei quem gostaria de tomar a palavra, eu dou o microfone a todos vocês. Quem gostaria de tomar a palavra por primeiro, eu dou a palavra. Olha, Álvaro, quanto à situação que a Matilde referiu, quando vem, por exemplo, para Portugal e para a França também, a realidade dos afrodescendentes, sim, isso que ela falou é existente e é verdade. Eu, portanto, saí de Angola em 1998 e já saí com uma boa idade. Então, e eu aqui, principalmente aqui na Inglaterra, dou-me com muitos afrodescendentes. Um dos grandes problemas dos afrodescendentes que tem sido a irresponsabilidade também nossa, porque estamos a ver aqui o mano, o Hermelindo, a dizer da responsabilidade que ele tem sobre a comunidade, sobre ajudar os outros. Nós aqui, raramente não há continuidade. O meu nome é Gica, o nome do meu filho não tem nada a ver com o continente africano. O meu filho não come comidas africanas, não vê cores, não sabe, não vê nada da África. Posso até ser um grande debatidor da África, mas estar distante das coisas da África. Vais na embaixada de Angola registrar o miúdo. O meu primeiro filho, um se chama Kiami, outro se chama Kiami. Tens problema com esse nome? Não aceite. Se tiver mais um nome para o Kamae Bakongo, ou mais um outro nome, é um problema sério. Então passamos a ter um grupo de angolanos ou de africanos desaculturados, distante de tudo. Sabe, você vai na casa do cabo-verdiano, o miúdo pequeno, quando você chega lá em casa, ele te fala, bota papa crioulo. Na casa do nosso irmão do Congo, ele te fala, colobalingala. O nosso miúdo fala que eu sou Kimbundo. Nada. Nós temos vergonha. Então, também, para além dos problemas que já aqui na terra dos outros, nós também temos algum problema. Então, eu acho que nos últimos anos o que eu tenho estado a ver e a me perceber é que os afrodescendentes têm estado a demonstrar vontade do seu regresso à terra-mãe em pensamentos e está-se a criar uma comunidade forte que quer estar à frente naquilo que é a representatividade dos afrodescendentes na sua terra de origem na África, mas não a pensar no petróleo, nem no diamante, nem nas terras aráveis, nem nada. Só a pensar mesmo na terra-mãe, na vontade de regressar. E aí então existe, porque aqui na Inglaterra agora está-se a debater em termos de política
como é que vai se fazer para se tirar nacionalidade daqueles que são os descendentes? Se você tiveste um mau comportamento, foste parar no tribunal, roubaste o dinheiro do Estado, então o Estado agora vai dizer como é que vamos te tirar nacionalidade. Está a entender? E temos aqui a geração dos homens, dos primeiros negros que chegaram na Inglaterra, os Caribbeans que vieram trabalhar para esse país. Muitos deles, sem se aperceber, já não eram mais cidadãos britânicos. Então, hoje essa representatividade forte está a formar uma força de pessoas que vêm de vários meios acadêmicos para então bem representar os afrodescendentes. Por exemplo, eu falo com muita gente do Brasil, ali o debate é imparável, até aqui já se conhece. Então, eu acho que, Álvaro, esse tem sido o nosso problema. Quanto à situação do Mediterrâneo, eu só digo uma coisa que eu tenho ouvido, eu ouço sempre do mais velho lá em Angola: só se foge do mal, não se foge do bem. Mas também não podemos, de braços cruzados, a ver uma mãe a pôr um bebê nas costas e 2 na mão, a entrar na água para sair aqui, porque aqui há salvação. Epa, é triste. E quando os nossos líderes vão nas Nações Unidas ou nesses grandes encontros do mundo, não se fala nada sobre isso. E então essa força de representatividade, que não tem nada a ver com política, dos afrodescendentes, quer crescer mais para poder defender estes irmãos que estão abandonados. Corpos em todo o sítio. Até o Papa já disse que estamos a repetir aquilo que aconteceu no Oceano Atlântico da escravatura, está acontecendo no Mediterrâneo. Todo mundo, ninguém fala sobre isso. Fala-se de direitos humanos, mas não fala dos nossos irmãos que nesse preciso momento estão a morrer. E aqui na Inglaterra o fenômeno multiplicou. Desde que a Inglaterra saiu da União Europeia, o fenômeno multiplicou. Por dia são mais de 100 corpos. De fato, essa questão do mar Mediterrâneo é uma questão muito aguda, das vidas que se está a perder. Só para refrescar a todos nós estamos neste bloco, não é? Para reenquadrar as nossas intervenções. O que está a ser feito em prol das futuras gerações afrodescendentes, não é? E, ao mesmo tempo, eu perguntei, segundo essas imigrações que estamos a ver, se agudiza muito os mass media aqui da Europa, que fazem ver os africanos, mas a imigração não é só africana. Até os próprios asiáticos. Os asiáticos estão a vir na Europa. E ultimamente até mesmo no mar Mediterrâneo, se formos a ver, a maioria não é africana, é asiática. Mas só que tu vais ver que mesmo esses asiáticos, eles sempre têm conotação afro. Porque são os asiáticos, são os negros da Ásia. E depois temos aquela população nas Américas. Portanto, o Mano Jica levantou aqui 3 questões muito interessantes que aí no debate, no chat, os amigos começam a reagir e depois nós vamos trazer todas as suas reações. Vocês que estão ali no chat, continuem a escrever, continuem a questionar, não fiquem preocupados, e vamos depois evidenciar as vossas intervenções. Gilmar, eu penso que tu querias falar antes do Jica. Sim, mas aí eu gostei de escutar a intervenção dele, porque quem vive no meio assim, que é tido como a esperança, mas que na verdade acaba sendo o purgatório, né, que é a Europa. Né? A Europa, para muitas pessoas, aqui na América do Sul, a Europa é um sonho. Né? E muitos, quando chegam na Europa, descobrem que a Europa é o inferno, né? Pela forma com que você é tratado. E assim, para que a gente possa se situar isso na história, a gente precisa fazer uma recapitulação, né? Uma recapitulação. A gente precisa entender que o mundo, o centro do mundo nunca foi a Europa. O centro do mundo civilizado e conhecido sempre foi a África. Sempre foi a África. Onde surgiu a civilização, onde tudo foi inventado, onde a ciência, a matemática, a aritmética, a geometria, aonde os europeus iam da Europa para estudar na escola de mistérios do Kemet
para aprender as suas grandes descobertas, né? O caso mais emblemático que nós temos na escola é de Pitágoras e o seu teorema. Todo mundo aprendeu que é o teorema de Pitágoras, mas hoje sabe-se que o teorema de Pitágoras não é de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é africano. Foi o teorema que possibilitou a construção das pirâmides, equilibrando o tamanho da base com o volume e com a altura, que impede que ela afunde no solo arenoso das margens do Nilo. É só por isso que isso acontece. Então, ele aprendeu esse teorema e o mundo ficou conhecendo como teorema. Então, o Eldorado era a África. A partir de um processo de apropriação cultural dos nossos bens intelectuais, a Europa passou a se desenvolver tecnologicamente e passou a ser a esperança das pessoas. Para que isso acontecesse, precisava-se de dinheiro, precisava-se de recurso. Então, é importante que a gente saiba que a Revolução Industrial só foi possível por causa da África, a construção das Américas só foi possível por causa da África, tudo que existe na Europa só foi construído por causa da África. Então, na verdade, foi um processo de alienação que aconteceu para que o nosso povo passasse a ser dependente de um mundo que não é nosso. E por que, depois de tanto tempo, a Europa, que se arvora ser o berço da civilização, da democracia, dos acordos de paz, ainda nos trata como seres inferiores? Porque aquele espaço não é nosso. Porque a Inglaterra não foi criada por nós e nem para nós. Eles não nos querem perto. Eles querem nosso trabalho, querem as nossas riquezas, mas como eles estão vendo que a população africana, eu vou falar africano, eu não gosto de usar a palavra preto nem negro, porque etimologicamente ela tem uma conotação pejorativa e é muito ruim. É morto e preso. Que povo vai para frente quando se chama de morto? Movimento morto. Povo morto. Povo negro, movimento morto. Movimento negro, movimento novo. Que povo vai para frente? Movimento preto, movimento preso. Então, que povo vai para frente com a conotação tão pejorativa? Alguns podem até dizer, não, mas essas palavras estão ressignificadas. Como você vai ressignificar a palavra negro, que vem de necros, do grego, que tem a raiz etimológica necrose, necrotério, necromante, necrópsia? Como é possível ressignificar uma palavra dessa? Eu não consigo entender como essa palavra será ressignificada, mas, pois bem, então, o que se compreende, o que precisamos é o que Marcus Garvey falou. Precisamos da nação, do Estado-nação africano. É preciso do Estado-nação africano que reconheça, por exemplo, o racismo como um crime hediondo contra a humanidade. Se você cometeu um ato de antissemitismo em qualquer lugar do mundo, Israel vai se manifestar para proteger aquele judeu. Se for um judeu no deserto do Kalahari e ele sentisse que foi sofreu o sentimento de antissemitismo, vai surgir uma associação que vai protegê-lo. E nós? E nós? Quem nos protege? Que Estado nos protege? Que nação vai cobrar do Tribunal de Haia aquele rapaz aqui que foi morto no Carrefour, pelos seguranças? Nenhuma nação se manifestou. Mas se fosse um judeu, se fosse um japonês, imediatamente haveria um problema diplomático mundial. Uhum. E nós não temos. Sim, de facto, Gilmar, essa questão sobre os pretos que ainda são maltratados, nós vemos os documentários aí no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, tanto faz México. O preto ainda não, mesmo andando na rua, ele não se sente à vontade. São mesmos, digamos assim, são mesmos espectros que nós vimos muitas das vezes aqui na Europa, não é? A Inglaterra, sim, é um país em que se fala já dos direitos humanos há muito tempo, porque eles começaram com o processo
da descolonização, da abolição da escravatura, depois da descolonização, muito mais antes que todos os outros, não é? Aqui na Itália, em muita zona, o preto sozinho pela estrada é terrível, é muito terrível. Então, o porquê, pergunto a vocês, assim, Gilmar, querias dizer? Eu quero dizer, o que está se fazendo para que a gente garanta as próximas gerações, meus irmãos, é que é preciso que a gente, sobretudo na diáspora, né? A nossa história na diáspora, ela é contada a partir do processo de escravidão. Isso te escraviza dentro de um processo que a tua referência mental é que teu ancestral foi escravizado. Isso já te mantém numa autoestima lá embaixo. Essa é a primeira coisa que está se fazendo, uma das coisas que está se construindo de vários movimentos, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares. E a segunda coisa é que a gente ensine às nossas crianças, ensine aos nossos jovens, de que enquanto cidadãos, eles têm direito de cidadania plena. Eles não são menores ou menos importantes do que alguém em função da cor da pele. Olha, a propósito disso, Gilmar, deixa-me só imediatamente dar palavra ao Hermelindo. Não sei se Hermelindo consegue nos ouvir, porque está sempre a ouvir com um pouco de atraso. Consegue nos ouvir, Hermelindo? O microfone está desligado. Álvaro, consigo ouvir. Ok, eu queria perguntar em função daquilo que o Gilmar estava a dizer, eu pergunto porque na tua introdução tu falaste, por exemplo, de que o que se ensina em África é a mesma coisa que se ensina nos outros países, na Europa e no resto do mundo, e que o jovem africano não tem que se sentir inferiorizado perante os jovens que são formados no exterior. O porquê desta tua afirmação? Bom, Álvaro, nós temos vários exemplos. O que é que acontece? Eu acho que nós muitas das vezes não nos afirmamos e não nos enquadramos em tempo recorde, porque nós caminhamos já com um certo complexo, fruto daquilo que foi incutido, tá ver, o que nós vivemos, né? A natureza de como nós nos libertamos, até se afirmar como povo que somos, porque o sistema de ensino, não é, que nós temos, ele é caótico em várias vertentes. Entretanto, vê uma coisa, uma cidadã que é formada aqui numa formação de assistente social, não é, num centro em Angola, quando se quiser trabalhar nesse ramo na Europa, na América ou na Ásia, né? Falar aqui perto, na Europa, Lisboa, deve passar aqui nas instituições em que confirma-se a veracidade da instituição, passa pelo consulado português e lá vai. E esse documento, lá na instituição em que ela quiser se firmar, ela trabalha como tal. Se eu me formar num centro de formação em Angola como soldador industrial, ou como um tubista industrial, um serralheiro aqui em Angola, eu nos Estados Unidos da América, eu vou apresentar o meu certificado. Quando me apresentar, o Gica está aí, o Gilmar está aí, mas aponto o Gica, porque sei que o Gica está em UK e está aqui, é angolano, não é?
vai apresentar nessa instituição, vai se afirmar, a instituição lá vai, com base à facilidade de emprego nessa área, vai dar uma abertura e ele vai provar que ele é formado como soldador ou tubista. Não é? É aí que eu afirmo, e não tenho medo de errar, e temos muitos testemunhos, não é? Em que ele lá vai trabalhar normalmente. E a defesa, a ideia é, nós pensamos que o que nós fizemos aqui de costureiro, ou de sapateiro, ou de qualquer seja a formação, não é? Lá não vai fazer, lá vai fazer, ela tem valor, a coisa tem o mesmo valor, a diferença é a forma como nós aqui somos valorizados no ponto de vista de remuneração, né? Então, os técnicos industriais aqui em Angola, lá fora eles têm o mesmo valor profissional com remunerações melhores. Tanto mais que o Gica falou um bocadinho aí, eu não tive a perceber bem, falou um bocadinho aí do pessoal que emigra, sai daqui para lá, para fora. Nós temos muita malta que perdeu o emprego em Angola nos últimos 7 anos, eram operadores de máquina aqui em Angola, estão em França a operar, são operadores em França, são operadores em Lisboa, nas construtoras, então aprenderam aqui, tá vendo? E o pessoal por exemplo, do meu mundo laboral, nós aprendemos aqui, muitos por formação e outros por tempo de trabalho. Então, eu consigo afirmar, o nosso grande problema é sairmos dessa opressão psicológica, não é? E nos firmamos, olharmos para aqui, para a nossa... falar da Angola, né? Falar da África, da centralidade, nos firmarmos, nos acreditarmos, e porque nós nos acreditamos, sem levar preconceito algum, porque porrada das dificuldades, tu és isso, tu és assado, nós vamos levar sempre, mas chega uma altura assim que nós vamos nos firmar no nosso meio, e onde quer que esteja, não é? E dar sequência. Mas é uma realidade. Eu gostaria de conseguir me posicionar melhor do que estou, no ponto de vista da percepção do pessoal aqui do painel, mas está difícil por causa aqui é 3G, não é? Estamos a lutar para 4G sim, mas a realidade que aqui até transmitir é uma dificuldade. Ok, olha, gostaria de dar palavra a Matilde, que é a nossa mamã que está aqui no meio. Nós, enquanto africanos, nós respeitamos desta forma as nossas manas, e principalmente quando estão na idade de mamar, devemos mesmo tratar elas como mamás. Matilde, aqui está-se a falar, começamos a tocar em questões de complexo, né? Complexo de inferioridade, complexados. Os africanos se sentem complexados, o Hermelindo falou, embora que também peço depois ao Gica que se prepare para vermos se existe mesmo essa se é equiparável, a formação de África é reconhecida na Europa, porque o Gilmário falou, portanto, sobre a discriminação, o maltrato, a subalternização dos povos afro, independentemente se é africano, mesmo se é brasileiro ou noutro sítio. Em termos de psicologia, Matilde, qual é o teu ponto de vista, que leitura e que considerações fazes acerca deste debate que estamos a ter? Olha, Álvaro, eu quero dizer o seguinte, eu vou começar por responder com um adendo. Se nós estivermos a passar por uma mangueira com mangas verdes e do outro lado estiver uma outra mangueira com mangas maduras, que mangueira é que será atirada a pedra? Ou qual será mais cobiçada? A manga de certeza madura, que é a mangueira que tem as mangas, certo? Sim. Antes de passar para essa sua pergunta, eu quero
responder aquela que tu fizeste e os rapazes acabaram por responder. A imigração, certo? Pronto, vamos falar aqui, nós africanos temos a tendência de ir para a Europa. Álvaro, eu não vou deixar a minha casa com todas as condições para ir para uma outra casa. Se as pessoas deixam, se os nossos companheiros, os nossos compatriotas deixam a nossa terra para ir para uma outra, onde supostamente eles acham que vão encontrar condições, é porque alguma coisa não está boa. Alguma coisa não está boa. Por exemplo, nós aqui em Angola, a imigração como é que eu posso dizer? É um processo que muita gente optou, porque as condições aqui em Angola não estão boas. E não estão boas por quê? Eu vou passar para o lado psicológico. Falta empatia. Falta empatia por parte dos nossos dirigentes. O amor ao próximo. Comprometimento da causa. Eles precisam ter esses postos todos para que o povo possa ter uma vida em condições. Ok? Quando nós temos empatia pelo outro, coisas mudam, Álvaro. As coisas mudam. O que é empatia? Empatia é tu te colocares no lugar do outro. Colocaste no lugar daquele que não tem pão, daquele que não tem casa, daquele que não tem emprego, mas que precisa de subsídio de desemprego. Ok? E isso aqui em Angola, a empatia... Zero. A empatia dos políticos. Zero. E por outra, nós, os africanos, particularmente eu vou falar de nós, os angolanos, nós não somos unidos. Nós na diáspora, nós não somos unidos. Não somos unidos. E quando não há união, a força é nula. Eu vejo aqui comunidades de outros povos que vêm para aqui, para Angola. Eles são unidos, eles são unidos, eles vivem os seus costumes. Nós, os angolanos, não. Vão para a Europa, esquecem-se da união, das culturas. O Gica disse bem, tu vais para a casa de um angolano, vais encontrar os filhos, ok? Os filhos, eles não sabem falar nenhuma língua nossa, tradicional, a nossa língua, quimbundo, quicongo, não sabem. Mas se fores para a casa de um cabo-verdiano, da casa de um zairense, de um nigeriano, tu vais encontrar os filhos a falarem as duas línguas. Então, eu também fico assim a dizer, nós os angolanos, ou seja, nós os africanos, os afrodescendentes, nós não nos valorizamos. Nós não nos valorizamos. Quando nós começamos a nos valorizar mais, eu acho que nós teremos, tenho a certeza que nós teremos acesso a muitas coisas. África é o continente berço, tudo saiu daqui, então nós temos tudo para dar certo. E isso só precisa de vontade política, empatia, amor ao próximo. Nos dirigentes, as pessoas que estão aqui à frente, para que a gente possa ter as mínimas condições aceitáveis de um ser humano. Ok? Então, nós precisamos ter consciência que nós podemos ir para um país e fazer aquilo que eles também sabem fazer. Porque eles, quando vêm para aqui, para Angola, quer dizer, valorizam mais o pedreiro que vem lá do outro lado do que o pedreiro daqui da Angola. Não pode. Nós podemos tudo. Basta crer, basta ter empatia, basta ter
vontade política, amor ao próximo. E nós conseguimos. Ok. Nada é impossível. Ok, O portanto, povo africano é especial. Ele pode, ele tem tudo. Ok, o que me Sim, percebi, tocaste vários pontos interessantes, o comprometimento com a causa, não é? Por exemplo, o nosso tema é mesmo essa agenda global afrodescendente de uma forma transversal. Isto é uma causa de nós, os povos afro. Portanto, é necessário que haja comprometimento. Os nossos políticos não se comprometem com a causa das suas cidadanias, das suas populações, e é por isso que estamos a ver, principalmente em África, esses desequilíbrios. Falaste particularmente sobre a unidade entre os povos, não é, da mesma língua, da mesma região, ou dos mesmos usos e costumes, questões culturais, e devemos nos valorizar. Questão de complexo, de inferioridade, e por aí. A empatia é a mãe de tudo aquilo que tu falaste. Gilmário, fica preparado, porque o que a Matilde disse, eu vou voltar a te perguntar algumas coisas. E também vi a Joana Rebouça aqui nos comentários, na chat, que está a derolar aí também, falou de um aspecto, e vou colocar novamente essa questão, a sua reflexão ou a sua opinião aqui na mesa para vocês. Gica Tetembua. Em função ao que o Hermelindo disse, como eu te prometi, e vou te perguntar, agora é o teu momento. O pedreiro formado em Angola, tu já trabalhaste na tua fase de quando fizeste o teu percurso em Portugal. Penso que tiveste uma experiência de trabalhar no setor da construção civil. O pedreiro angolano é reconhecido assim, de pé para mão, em Portugal? Como é que se chamam? O que trabalha com as canalizações, canalizador de água, idem. E o técnico de informática, porque eu vejo muitos jovens que migram para o Canadá e dizem, olha, aquela tua formação de técnico de informática que tens em Angola, aqui em Canadá, não reconhecem. Eles te obrigam a voltar a fazer outra formação. Qual é a tua experiência em Portugal e aí na Inglaterra que tu te encontras? Olha, Álvaro, eu devo dizer que essa situação em que o Hermelindo falou é importante nós analisarmos. E é assim, vamos analisar em duas vertentes. A primeira vertente que eu posso dizer é a vertente do conhecimento, do saber. Uma vez você que é pedreiro sabe agarrar a colher e sabe pôr a massa, isso ninguém te tira. Mas os governos, os estados, que é a segunda vertente, põem determinados trâmites e aí é que travam os nossos irmãos. Aqui na Inglaterra, se você sai da Angola, sabes ser pedreiro, sabes pôr as pedras, tu vais ir trabalhar, mas vais ter que ter uma licença. E essa licença vem a língua, vem de teres que ir num centro profissional para poder então te reconhecer. Este é um dos problemas. O outro problema também que o Hermelindo falou e que foi muito bom é nós sofremos, foram muitos séculos de constante lavagem cerebrais que nós passamos, olhando na situação que nós estamos a debater aqui da agenda global, né? do primeiro bloco. Nós passamos muitos anos disso no tempo da escravatura. Foram anos e anos de constantes lavagem cerebral e muita coisa negativa ainda hoje perdura. Então, hoje também existem aqueles que aceitam mais o certificado feito na Inglaterra com o certificado feito com relação ao certificado feito em Angola. Eu, quando cheguei aqui, nós que víamos como imigrante não tínhamos estudos, na sua maioria. Tinha uns que já tinham, modesta parte. Mas hoje em dia já estão a chegar angolanos aqui que estão a vir de Angola com mestrado. Está a entender? E são aceites e entram em determinados departamentos. Isso varia muito de país para país. Cada situação é diferente uma da outra. E também depende da forma que o indivíduo vai se impor para poder então ver a sua situação resolvida. Está vendo? Okay.
Essa é uma das situações. Agora, quanto à questão da imigração, mano, é uma situação que hoje, vou repetir de novo, os imigrantes, na sua maioria, há muitos que estão a pensar no retorno, mas há muitos também que já não pensam mais em regressar. Ok. Obrigado, Gica. Gilmar, em função ao que disse o Hermelindo, tu estavas a falar muito bem, e também falou novamente a nossa amiga Matilde, que neste momento está em dificuldades de rede. Em termos de comprometimento político, tu estavas até a falar sobre isso, e o Gica voltou a tocar nesse aspecto. O Hermelindo, penso eu que a sua leitura, ele faz fé nas competências que o indivíduo tem, e é mesmo assim, não é verdade? Mas só que aquilo que o Gica disse também é outra realidade. Tu chegas aqui com a tua bagagem de conhecimento, existem políticas que desfavorecem o pacato cidadão que veio de África, veio da América do Sul ou veio da Ásia. E não só, existe mesmo uma forma estrutural, não é? Uma discriminação estrutural de que não permitem certas pessoas avançarem. Qual é a tua leitura sobre esse aspecto? E depois também as experiências que tu tens. Eu queria aqui saudar a doutora Ângela Borges Kimbangu, que está aqui acompanhando a gente. Ela é uma grande advogada aqui do Rio de Janeiro, que tem uma atuação muito boa nessa questão da defesa dos povos africanos, né? É projeto de nação, meu irmão Álvaro. Repare só. E o que é que eu digo como projeto de nação? Os governos de África, e aí eu sendo diaspórico, não é? Mas eu sei que a experiência que aconteceu aqui no Brasil, num período curto que a gente teve de uma política parecida, ela deu certo. Até pouco tempo no Brasil, a maior parte da população tinha vergonha de se dizer preta. Dizia que era pardo, marrom, dizia que era chocolate, dizia que era marronzinho, dizia que era... Pouca gente dizia que era preto ou que era negro, porque era um estereótipo ligado ao desemprego, à drogadição, à vagabundagem, à preguiça. E o moreninho era uma coisa romantizada, perto de branquinho, né? Então era uma coisa aceitável, né? Depois de um presidente da República que criou determinadas políticas, o presidente Lula criou políticas chamadas aqui de afirmativas, onde essa população teve mais acesso a casa, a crédito, a faculdade, a curso superior, a cotas raciais. Você, em pouco tempo, viu que a autoestima dessa população aumentou a ponto de muita gente começar a se declarar: eu sou negro, com muito orgulho. Isso existia, mas existia muito pouco. O que a gente precisa é ter esse projeto de nação, tá? E todos devem fazer isso, mas o que a gente precisa, meu irmão Álvaro, é uma única nação africana, que comece a construção desse projeto de nação, entendeu? Para que ela seja o orgulho desse povo, tanto no continente quanto na diáspora. Porque eu estava dialogando com você e com algumas pessoas ontem até, e estava discutindo aquela diferença do africano-americano. Quando eu falo africano, eu estou falando negro, viu? Do africano-americano e do africano brasileiro, no caso de um americano que deu um soco bem dado na cara de um racista no Hotel Copacabana. Sim. Né? Ele sofreu racismo e a primeira reação dele foi não tolerar e quebrar lá o queixo do cabo. Por que isso não acontece no Brasil? Porque os Estados Unidos foi um país criado sob a cultura da liberdade. Da liberdade. E todo mundo lá tem o direito à liberdade. Isso está na Constituição. Inclusive, os descendentes dos que foram escravizados. Eles têm isso no seu coração. Na nossa cultura, não. Na nossa cultura, a obediência, a pobreza, a servidão, elas são as coisas que foram mais importantes
marteladas na nossa cabeça desde a infância. Nem na escola se é falado do direito de liberdade. Nos Estados Unidos você pode até se opor ao Estado, se o Estado mexer no seu direito. Aqui não. Então, assim, é preciso que se crie essa ideia estatal. E aí, o que a irmã Matilde está falando de compromisso, eu falo de projeto de nação. É preciso que Angola, Moçambique e outros países, Gana, alguns já estão iniciando isso, mas é um processo de nação onde o seu cidadão seja o centro, onde ninguém passe fome. Eu estou dizendo isso que no Brasil não tem problema. Claro que no Brasil tem problema. É evidente que na América Latina tem racismo e tem gente morando embaixo de viadutos, por exemplo. Mas é preciso que a gente construa esse projeto de nação com a população africana no centro. E por que nós sofremos esse racismo, tanto na América Latina quanto na Europa? Porque a política lá tem o branco no centro. A política europeia é toda feita para o branco, embora eles dizem que é para os seres humanos, né? Eles dizem que são humanistas, né? Que é tudo para o ser humano. Aqui também a gente fala isso, a nossa Constituição. Por que é que os africanos, a gente tem vídeos aí, de serem espancados na China? Porque a estrutura da China foi construída para os chineses. É simples. Entendeu? Então, é preciso que se construa a estrutura para o africano. E nós temos potencial para isso, temos potencial, temos inteligência, temos matéria-prima. Quando eu falo temos, eu estou falando dos países africanos. A matéria-prima, a população, a nação, há toda a possibilidade de que isso seja construído e que haja o Eldorado africano para onde todos desejem ir. Hoje a gente não tem isso. A gente não tem. Quase que estávamos a ter que há uns 7 anos atrás Angola estava a parecer ser um Eldorado, mas eu penso que aquele programa, aquela estratégia econômica foi para água abaixo próprio por esta falta de empatia. Eles tinham tudo para... Sim. Olha só, Álvaro, deixa eu só para dar uma comparação bem fácil de se compreender. Antes da Segunda Guerra Mundial, os países nórdicos eram pobres. Pouca gente sabe disso. Tem gente que acha que Noruega, Islândia e Finlândia sempre foram países ricos e desenvolvidos. Não foram, não. Eles eram países pobres. As pessoas lá passavam necessidade. Pós-Segunda Guerra Mundial, se descobriu uma gigantesca reserva de gás natural no Mar do Norte e petróleo. E aí eles começaram a explorar o gás e o petróleo e vender para o mundo todo, enriqueceram. Eles conseguiram tanto dinheiro que criaram um fundo soberano, uma conta bancária soberana, onde eles não mexem nessa grana, e ela serve para investir e para quando o petróleo acabar. Agora imagine, o nosso Moçambique, nosso querido país Moçambique, descobriu ali no canal de Madagascar, no canal de Moçambique, uma das maiores reservas de gás natural do planeta. E isso ainda não está se tornando desenvolvimento para o povo de lá. Veja, veja como as coisas acontecem de forma diferente. Né? A gente não está conseguindo transformar essa riqueza natural em riqueza para a população. E um outro detalhe, o país que topar esse projeto de nação, ele vai avançar bastante se ele receber a diáspora. Disser, olha, eu vou receber toda a diáspora do mundo aqui, porque na diáspora tem as pessoas que aprenderam fora, tem as pessoas que se desenvolveram, tem as pessoas que se dedicaram, tem cérebros que estão esperando somente a oportunidade de voltar e ajudar a desenvolver junto com os irmãos da Terra. Então, é o projeto de nação que a gente ainda não tem. A gente não conseguiu visualizar alguém que tem esse projeto de nação. Essa o que a irmã Matilde falou tão maternalmente, né? Empatia, né? É política e projeto de nação. É porque a linguagem materna ela é carinhosa, né?
Mas é isso mesmo, é empatia, é projeto de nação, é compromisso com os africanos e com a própria África. Olha, aí no chat os amigos continuam a interagir, e nós queremos lembrar aos amigos aí na chat